Apesar das alamedas, das estátuas, dos playgrounds, essa praça ainda guarda um pouco da ordem que a natureza estabeleceu. Essas árvores nasceram aqui. E esse parque é uma amostra de como era o espaço da cidade antes de sofrer a ação transformadora do homem. As relações entre natureza e sociedade, ou melhor, as relações entre a natureza e os seres humanos que a modificam, são estudadas pela geografia. Neste telecurso você vai ver que os métodos da ciência chamada geografia vão além de descrever a superfície da Terra, as montanhas, os rios, os vales. Ela procura saber o que tem a ver a nascente de um rio no alto da montanha com a enchente num vale. E ainda avaliar o que nós, seres humanos, transformamos na natureza. E para entender tudo isso, vamos falar um pouco de espaço geográfico, que é o tema desta teleaula que está começando agora. Mas por que será que é tão importante para a geografia entender o que é espaço geográfico? Lendo o jornal, a gente pode ficar sabendo de coisas que acontecem nos Estados Unidos, no Canadá, em Chipre ou na Coreia. Agora, para entender tudo isso, é preciso ter conhecimento geográfico e raciocínio espacial. Quer dizer, é preciso poder organizar na cabeça informações que chegam de lugares distantes de nós e distantes entre si. Imagine só. As notícias circulam através de cartas, telegramas, telefone, fax, satélites. Pipocam por todo lado do globo terrestre o tempo todo. E este globo está cheio de gente que participa deste espaço geográfico. Veja o que o professor Milton Santos diz sobre o espaço geográfico. O espaço deve ser considerado como um conjunto que não pode ser separado, onde há, de um lado, certo arranjo de objetos geográficos, objetos naturais e objetos sociais, e de outro lado, a vida que os preenche e anima, ou seja, a sociedade em movimento. Ô Gil, onde você está? No Egito. Aonde? No Egito. Na verdade, nós estamos no nosso gabinete de imagens que fica aqui no Brasil. Só que usando esses mapas aqui é como se a gente viajasse por outros espaços geográficos. Por exemplo, olha o Rio Nilo aqui, ó. Ô Vicente, você sabia que na antiguidade, quem conhecia um lugar e a localização desse lugar na superfície da Terra ganhava conhecimento e poder? No Egito era assim? Se era. Quem detinha os conhecimentos geográficos no Egito eram os sacerdotes. Peraí, explique isso aí melhor. Quer ver, Vicente? Ó, aqui tem uma informação. Sabe quem é esse aí? Não. O Heródoto. Ele é um pensador grego que era considerado o pai da geografia e o pai da história. Heródoto descreveu o Egito como uma dádiva do Nilo. Isso porque o rio Nilo, que atravessa o Egito, tem cheias periódicas. Quando as águas voltam para o leito do rio, deixam nas margens depósitos de matérias orgânicas que fertilizam as terras. Foi graças a essas terras férteis que o Egito se tornou uma potência na antiguidade. Você já deve ter visto pelo menos uma enchente. Quando as águas baixam, levam tudo o que havia nas margens. Construções, cercas, marcos. No Egito Antigo, quando as águas baixavam, os sacerdotes eram chamados para tornar a marcar os limites dos terrenos. Além disso, as medidas dos níveis das cheias eram usados para calcular o tamanho das safras. E o imposto que o faraó poderia cobrar dos agricultores. Ah, quer dizer que o conhecimento do espaço geográfico dava poder para o faraó governar. E Vicente, é o seguinte, esse conhecimento não era só útil no tempo de paz, não. O próprio Heródoto também demonstrou que o conhecimento do terreno era muito útil no tempo de guerra. Tá certo. E na Batalha de Maratona, entre os gregos e persas, o conhecimento do terreno fez com que os gregos derrotassem o exército inimigo, que era muito mais numeroso. Acho que esse mapa serve, né, Laura? Serve sim. A Laura é geógrafa. Aproveitando que ela está aqui para pegar os mapas, eu vou pedir para ela falar um pouco sobre essa profissão antiga, considerada de muita importância.
Realmente é muito antiga, viu, Maurício? Sabia que durante séculos os geógrafos forneciam mapas e outras informações também para os soberanos das terras e para os homens de negócios. Os mapas permitiam estabelecer limites de países e também planejar as batalhas em tempo de guerra, comandar navios e tropas. E também ajudavam os homens de negócios a estabelecer rotas para o comércio. Sabe, Maurício, hoje o saber geográfico ajuda a tomar decisões em questões que afetam o futuro da humanidade. Quer ver um bom exemplo disso? A questão ambiental. A questão ambiental é a seguinte: como anda a capacidade do planeta Terra para suportar a exploração desenfreada dos recursos naturais? Como dispor da imensa quantidade de resíduos lançada diariamente na biosfera? Obrigada, Maurício. Até mais. Quando precisar, Tchau. tchau. E você? Como acha que estão as relações entre o homem e a natureza? Geografia não existisse em nossas vidas, muitas coisas passariam sem notar. Fenômenos do mundo em que vivemos, ela nos ajuda a explicar. Com a geografia nos localizamos e sabemos nos encontrar. O mundo se torna simples e assim podemos estudar. Com a geografia, relevos, planaltos e climas sabemos diferenciar. Com a geografia, o clima e o tempo nós vamos agora verificar. Assim todo dia, todos os fenômenos vão estar do lado de cá. Geografia, do lado de cá. Geografia. Se a geografia não existisse em nossas vidas, muitas coisas passariam sem notar. Fenômenos do mundo em que vivemos, ela nos ajuda a explicar. Com a geografia nos localizamos e sabemos nos encontrar. O mundo se torna simples e assim podemos estudar. Com a geografia, relevos, planaltos e climas sabemos diferenciar. Com a geografia, o clima e o tempo nós vamos agora verificar. Assim todo dia, todos os fenômenos vão estar do lado de cá. Geografia, do lado de cá. A vida é agora, vê se não demora. Pra
pra estudar. É só ter vontade e curiosidade e se informar do lado de cá. Geografia do lado de cá. Geografia do lado de cá.